Como se portar na presença de um artista, ou quando eu posso falar, vou primeiro falar sobre como se portar. Como se portar na presença de um artista? Essa também é uma dúvida que veio pra gente do Instagram e eu vou jogar a pergunta contrária para fazer vocês pensarem. Como você se porta na frente do seu chefe se você trabalha num banco? Ou como você se porta na presença do seu chefe se você trabalha numa obra? É a mesma coisa. Você precisa entender que o artista está ali, quando você está trabalhando, o artista está ali como seu superior. E não interessa o quanto você conhece ele das redes sociais, o quanto você conhece da vida dele das redes sociais, você não é amiga dele, você tem que entender isso. Artistas são profissionais, eles estão ali trabalhando. Então, você precisa se colocar nesse lugar de trabalho também. Você pode e deve admirar os artistas, mas naquele lugar, ele é o seu superior, ele é o seu chefe e ele merece o respeito e o ambiente dele ali seguro. Ele não é porque você conhece ele, sabe como é o nome dos filhos, ou como é o nome da esposa, ou como é o nome da mãe, que você vai chegar como se você fosse íntima dele. Então, essa é a principal questão. Mas aí essa dúvida tem um desdobramento, inclusive da pergunta, que é quando eu posso falar com o artista ou quando eu posso falar, ou quando eu devo falar com o assessor ou com o escritório. Hoje em dia a gente trabalha como AP em vários projetos de diversos artistas. Nem sempre o artista me conhece e quando ele não me conhece, mesmo que ele me conheça, na verdade, eu passo sempre o processo pelo caminho que é natural para ele. Se o artista tem um assessor, eu falo sempre com o assessor. Se o artista só tem um produtor, eu falo sempre com o produtor antes de chegar no artista. E esse respeito não é só pelo artista, mas esse respeito acontece também pelo profissional que está ali trabalhando com ele. Você não sabe o que você vai falar, ou como vai gerar, ou o que isso vai causar naquele artista. Se ele tem alguém que está antes dele, um assessor, ou um produtor, ou um empresário naquele momento, é importante que você passe por aquela pessoa antes de chegar no artista, é uma questão de respeito. Você demonstra o seu respeito dessa forma e da mesma forma as pessoas vão te devolver esse respeito. Quando precisar passar por alguma coisa que depende da produção, ele não vai falar com o diretor ou não vai falar com alguém direto, ele vai passar por você, porque ele entende que existe um respeito, que você respeita o trabalho dele, então ele vai respeitar o seu trabalho. Quando você tem que falar com o escritório, isso é uma outra situação que também é de se pensar. Eu conheço, por exemplo, conheço o Michel Teló de muito próximo, mas eu sei que o Michel não é quem resolve ou quem decide as coisas. E mesmo quando quando é algum pedido mais pessoal, digamos assim, isso quase não acontece, mas digamos que eu precisasse ter um pedido pessoal para o Michel, eu também não ultrapasso a hierarquia do empresário, do Teófilo, que é o irmão dele. Isso é por uma questão de respeito meu mesmo. Você precisa direcionar o que você pode para o escritório, porque é o escritório quem vai determinar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Você não pode se utilizar de um contato, de uma proximidade com o artista para ultrapassar limites que às vezes não podem ser ultrapassados. Isso é uma questão de conduta profissional. Tenham essa análise de sempre passar, o artista não é seu amigo, ele tem uma estrutura, uma hierarquia até que você chegue nele. Respeite essa hierarquia, é a forma mais certa de você falar com o artista. Artistas grandes causam um certo nervosismo? Causam, né? É natural, não foi fácil quando eu encontrei a primeira vez Sandy Júnior. Mas eu acho que você fica... É justamente esse nervosismo ele não pode te paralisar, mas ele te dá limite, exatamente isso. Não queira ser demais com o artista, principalmente porque você acha que conhece ele e sabe muito mais dele, mas ele não sabe nada de você. Você é um desconhecido para ele. Então, por mais que eu acompanhei o Sandy Júnior da minha infância, não dá para eu chegar e falar, oi, tá, lembra quando você fez isso ou aquilo? Não, você não somos amigos. É uma relação de trabalho. Você admira, você respeita e você limita a sua ação nisso. Mas não pode te paralisar, isso é uma coisa bem importante, não pode te paralisar. Você precisa estar... O seu sentimento ali de admiração precisa estar controlado para que você não se paralise quando ele, por acaso, em algum momento vier falar diretamente com você. A gente nunca chega direto nele, a gente nunca chega direto no artista, mas pode ser que o artista chegue diretamente em você.
Aí você tem que dar uma segurada no fanzinha, né? Porque senão você enlouquece.